Bom, muito boa noite a todos. Essa daqui é o nosso encontro do ciclo Liberdade e Sociedade. Essa semana o nosso tema vai ser Leis Constantes e Regularidades da Política, com o Adriano Gianturco, que é mestre pela Universidade de Turim e doutor em Teoria Política pela Universidade de Gênova. Ele já está há 3 anos no Brasil. Ele nasceu na Catânia, na Sicília, da Itália, trabalha como professor no Departamento de Relações Internacionais do IBMEC de Minas e também é autor do livro. Eu vou falar errado porque é italiano, vou deixar É, que o Adriano fale depois um pouquinho do livro dele para não pronunciar de maneira errônea. Esse evento ele é realizado pela Rede Estudantes pela Liberdade. Caso alguém ainda não conheça a rede, pode falar comigo diretamente pelo Facebook. E nós visamos promover ideais de liberdade de mercado e liberdade civil. Antes de começar a aula, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros que ajudaram na divulgação do evento de hoje à noite, que são o Instituto Liberdade Importa, Leis Burr e Libertarianismo. Então, por favor, Adriano, a aula é tua e eu acho que agora tu pode comentar um pouco do teu livro. olá, boa noite a todos. Meu livro Unos, mas mais ou menos o título é sobre Kirchner, Israel Kirchner, e é sobre o empreendedorismo de Kirchner e a teoria política de Kirchner, porque é mais conhecida a parte da teoria econômica, mas é mais uma investigação da teoria política de Kirchner. Mas é toda outra questão. Hoje eu, eu vou tentar falar um pouco de um tema sobre o qual eu estou falando, estou pensando já faz um tempo, ou seja, a questão das constantes regularidades e lei da política. Basicamente, eu vou tentar falar o que é. Primeiro, eu queria esclarecer que eu pensei em vários temas sobre os quais poder falar com vocês e, assim, sabendo mais ou menos qual o público e que, em todo caso, vocês têm já, geralmente, muito conhecimento sobre esses assuntos, eu queria fazer mais uma reflexão e compartilhar esta minha reflexão desta última época, um pouco com vocês. É uma pesquisa que estou fazendo, estou lendo sobre essas questões, etc. Porque o que eu estou, assim, na tentativa de tentar dar uma contribuição e tentar contribuir para a área de ciência política, e sem simplesmente repetir coisas que estão escritas já nos livros, que são acessíveis, e tentar contribuir de alguma maneira. E, assim, a reflexão o ponto, as questões que estavam na minha cabeça neste período, é toda a ideia, assim, se, como eu escrevi lá no resumo desta palestra, será que dá para estudar a política através de leis? Será que tem constantes, regularidades? Ou será que a política é tudo um conjunto de eventos, de casos isolados, que tem que ser estudados de maneira pragmática, prática, caso por caso, ad hoc, etc. Ou a política, assim como a economia, tem algumas leis, a lei da ação humana, a lei da demanda e da oferta, a lei da minimização do esforço. Se nós temos política é simplesmente uma das várias esferas leis constantes, regularidades e leis. Porque ainda eu vou fazer pensando, uma das tarefas que estou tentando cumprir é tentar dividir entre constantes, regulares e basicamente a essência da questão. Bruno Leoni falava do mínimo comum divisor, logo tentando ver como os agentes agem e quais são os interesses deles, quais são os incentivos, o mecanismo de incentivos que existe
na esfera política. E também estudando um autor importantissimo da ciência política come Gianfranco Miglio, che è un italiano, un cientista politico italiano, giurista italiano, che deveria ser traduzido em várias línguas. Ele pertence à escola do realismo político europeu, precedente àquele de Morgenthau, etc., um realismo político talvez mais profícuo. Ele também, nas obras dele, ele tentava investigar essa questão das constantes, das regularidades da política. Logo é isso que eu vou tentar fazer, um elenco de constantes, regularidades e leis, sobre tentar começar, em primeiro lugar, claramente, a política é um fenômeno top-down, de cima para baixo, e não é um fenômeno bottom-up, de baixo para cima. É uma evidência assim, empírica e autoevidente também, mas é muito importante porque muitas vezes entre os leigos e entre alguns autores intelectuais, cientistas políticos, economistas, com uma abordagem mais idealista ou ingênua ou mais prescritiva, isso é algo que fica não tão assim criticado, mas esquecido, pulado ou até boicotado. Mas a política, de fato, é um fenômeno coercitivo, de cima para baixo, centralizado, etc. Não existe ação política que seja de tipo diferente. E vamos ver que claramente existem, elas se relacionam à esfera política em geral. Logo, uma escola de pensamento muito profícua como a escola elitista italiana, Pareto, Mosca, Michels, já mostraram isso, né? Que descritivamente falando, a política cai de cima para baixo. A outra ideia sobre a qual eu estou pensando é o problema do poder, né? A questão do poder é central, claramente, para a política. Não por acaso, hoje, a ciência política dominante está simplesmente assim, parando de falar do poder. Já há algumas décadas que a política não fala mais de poder, a ciência política. Se você pega os manuais de ciência política mais utilizados, pula totalmente a questão do poder, que eu acho a questão fundamental. E o poder, que sem poder claramente não existe a política. E sem poder coercitivo, ainda mais não existe a política. Logo, o que podemos falar sobre o poder? O poder tende a se expandir, a se aprofundar e se perpetuar no tempo e no espaço. O poder tende a se expandir no espaço, na geografia, no mapa do mundo e no espaço das várias esferas da nossa vida, da vida privada e íntima das pessoas. O poder tende a se expandir de uma esfera para outra, tende a passar da esfera política para a esfera econômica, para a esfera ética, para a esfera moral, a esfera religiosa, etc. Tal, mesmo sabendo que claramente estas distinções são pelo menos polêmicas. O poder tende, ao mesmo tempo, tende a se aprofundar, a se enraizar. O poder precisa da estabilidade, precisa de limitar a incerteza, de uniformar os governados, e etc. Logo, tende a se aprofundar e aprofundar na terra, assim, na gestão da política do poder mesmo, e tende a se aprofundar de maneira vertical também na vida das pessoas, na vida íntima e privada das pessoas, sempre mais, de maneira sempre mais pervasiva, inclusiva, sempre mais tentando entrar como um fluido, como um líquido, nas veias, em todas as veias, para chegar até todos os cantos da vida das várias pessoas. Logo, o poder precisa disso para estabelecer o próprio domínio. E o poder tende a se perpetuar no tempo, claramente, porque precisa, de novo, da estabilidade para cumprir o seu fim. E o fim, na verdade, do poder é o poder em si mesmo.
o poder é fim em si mesmo. Existem claramente objetivos e finalidades secundárias que algumas pessoas que exercem o poder podem ter e podem tentar alcançar, mas o poder é fim em si mesmo pelo simples fato que para poder alcançar esses fins políticos, o poder é indispensável, inevitável, necessário. Logo, o poder é fim em si mesmo como fim mínimo necessário. Ainda mais claramente numa abordagem de individualismo metodológico e sabendo que quem age são só as pessoas, são indivíduos, logo não existem grupos, entidades agregadas, coletivas, etc. Não existem partidos, não existem grupos, movimentos, estados, existem pessoas. Pessoas com diferentes interesses, desejos, motivações, maneiras de atuar, etc. E aí, essas várias pessoas que atuam na esfera política, claramente vão escolher e vão tentar decidir, atuar, etc., com base nas próprias convenções do que é justo e do que é conveniente, para salvar o mundo, para ajudar os últimos, os pobres, qualquer seja o objetivo, ou até para sujos interesses pessoais, com crueldade, etc. Mas qual o ponto? Que em qualquer caso não existe na lógica da ação humana um motivo pelo qual estes decisores vão decidir contra eles mesmos. E o mecanismo de incentivos, a estrutura da política, o mecanismo da política não cria, não consegue dar esse mecanismo, esses incentivos, não consegue reverter a lógica da ação humana, que claramente é tentar melhorar a própria situação futura. Logo, isso é anti-humano e nem é razoável pensar que a política possa conseguir fazer isso. Basicamente, se uma pessoa tem interesses pessoais quando age na esfera privada, quando vai para o mercado, quando age no mercado, ele não vira um santo quando ele entra em política. Ele não acaba, não somem os interesses dele, as necessidades dele. Logo, ele vai continuar a atuar sempre, pelo menos em acordo, sem prejudicar os próprios interesses pessoais. Que sejam até só as convenções melhores do mundo, as melhores intencionadas do mundo. A quarta constante sobre o poder é a ideia que, na verdade, a verdadeira dicotomia política não é entre algumas ideologias, entre esquerda e direita, entre liberais e socialistas, entre liberais e fascistas, etc., por quanto claramente haja várias dicotomias, vários contrastes. Mas a verdadeira entre um partido e um outro, entre um político e outro, a verdadeira dicotomia é entre governante e governado. A dicotomia mais relevante da esfera política é a dicotomia amigo-inimigo, falava Carl Schmitt, porque por quanto os políticos podem ter contrastes de ideias, de interesses, etc., eles constituem uma classe com interesses mais uniformados, mais convergentes respeito aos interesses dos governados. Basicamente, os interesses dos governantes são inerentemente em contraposição aos interesses dos governados. E as duas coisas não são reconciliáveis. Claro que tentativas desse tipo, eu penso a public choice, penso assim, a tentativa de constitucionalizar e limitar o poder, podem até ser bem-vindas, mas sem esquecer que esta tarefa é pelo menos difícil, se não impossível, e em todo caso tenta reverter a natureza da política, que é exatamente o oposto. A política vai para onde há consenso entre decisores. Basta ver, por exemplo, aquele gráfico fantástico do gasto público mundial, que é simplesmente um crescimento gradual, mas constante. Nota-se o quê? Que apesar da alternância no poder de
diferentes governantes, líderes, partidos, candidatos, ideologias, propostas e tal, a política em si, enquanto si, tende sempre para o mesmo lugar, porque no fundo os dois partidos, os dois lados, estou simplificando claramente, mas têm alguns mesmos interesses. Se você olha, por exemplo, os dois principais, até penso, por exemplo, a questão do teorema do eleitor mediano, penso aos sistemas mais bipartidários como os Estados Unidos, você olha a plataforma dos dois partidos, as propostas e tal, basicamente eles concordam sobre tudo. E quando eles discordam sobre algo, exatamente por discordar sobre esses assuntos vêm tendo menor importância na pauta política, mediática, no Congresso, e não conseguem ser aplicados tão facilmente. As issues, os assuntos onde os dois lados políticos conseguem concordar mais facilmente, são aqueles que vão ser aplicados mais facilmente. Logo, a política vai para lá mais facilmente que para outros lugares. Governantes e aspirantes governantes se reconhecem mais de quanto reconhecem os subalternos. Ou seja, tenham em mente algumas imagens do tipo as antigas guerras precedentes à Primeira Guerra Mundial, as guerras a cavalo, as guerras nos campos de batalha, aqueles filmes, talvez, com as guerras dos 30 anos, dos 100 anos, as guerras medievais, etc. O que acontece? Há dois exércitos, há duas nações, dois estados, duas famílias reais que se confrontam, que batalham, que lutam entre eles, e geralmente os dirigentes, os generais, os reis dos exércitos estão mais atrás, né? E o que acontece? Eles mandam lutar os próprios exércitos, os soldados simples, e sobre como fazer a guerra. Começa a surgir a ideia de fazer prisioneiros, de não matar prisioneiros, começa a surgir a ideia dos diplomatas ser reconhecidos e não ser uma ideia de usa como marionete os vários exércitos e manda eles lutar um contra o outro. Enquanto os dois monarcas dos dois lados, em todo caso, percebem ser diferentes, porque pelo menos falam uma língua diferente, têm cultura diferente, religião e interesses contrapostos, mas ao mesmo tempo eles reconhecem a progressividade enquanto governante, enquanto monarca, enquanto elite dominante, acontece sobre a gestão do poder, é a impossibilidade de não fazer nada. Por exemplo, eu estou pensando mais a todo outro aspecto e toda outra questão, mas eu estou pensando, por exemplo, a política mais moderna e questões do tipo, imaginem, 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 por exemplo, exatamente, o acontecimento de uma catástrofe natural ou simplesmente um surto epidêmico de várias doenças numa certa região ou um aumento inesperado, exponencial e de repente da criminalidade em alguma área. O que acontece? Este evento que parece bem forte, esses eventos que parecem bem fortes recebem uma atenção particular, talvez na mídia, perante a população, a sociedade, etc. E aí, qual a postura da política dos políticos perante isso? O que eles vão fazer? Qual o mecanismo de incentivos? Como eles podem tender a se comportar perante essas situações? Eles vão fazer o quê? Eles vão tentar resolver o problema ou eles vão tentar não resolver o problema?
claramente eles vão tentar resolver o problema, eles vão pelo menos tentar dar a percepção que eles estão resolvendo o problema, estão tentando resolver o problema. Agora, o que eu estou falando? Que há muitos assuntos que estão fora do alcance de fato factual da possibilidade de ser resolvidos politicamente pelos políticos. Né? Por exemplo, como essas questões que eu falei de alguns desastres naturais, etc. Mas há alguns assuntos que se sabe que talvez não é através da política, da ação política de repente que vai ser resolvido. Mas mesmo assim, por exemplo, pense até numa crise. Né? Não é a ação de repente de um político que vai resolver talvez uma crise econômica que é multifatorial. Incentivo que o político tem destas medidas, propor estas coisas, propor uma nova legislação e dar a percepção que ele esteja fazendo algo, mesmo se já existe uma lei idêntica ou até melhor. Logo, dar esta percepção é necessário. Simplesmente comparem com o caso hipotético, por absurdo, de um político que responda: não, eu não vou fazer nada, porque a legislação sobre a crise já é ótima, temos que aceitar a ideia que as crises acontecem. Né? Não tem muito o que fazer, assim como tem crises matrimoniais, afetivas, etc., entre as pessoas, tem crises também na economia entre os bancos. Não é a minha lei que vai resolver o problema. O que vocês acham que vai acontecer com a mídia, com o público, com etc. A política vai sempre ter um incentivo a tentar dar uma resposta, aumentar a legislação, aumentar a interferência do Estado, etc. Sobre como a política de fato tenta mandar governar, etc., logo conduz e governar e estabilizar, na terminologia de Bertrand Juvenel, Dux e Rex, que é latim, uma das medidas, das ferramentas importantíssimas que a política tem à disposição para governar é a ideia de divide et impera. Né? Ou seja, quando você tem um território muito grande, grande demais, difícil de ser controlado, tem muita literatura sobre o tamanho eficiente das nações, que parece depender exatamente da capacidade de coletar impostos. Né? Penso a Mancur Olson, David Friedman, que escreveram sobre essas questões. Logo, o que é eficiente fazer? Tentar dividir o território para que, por exemplo, o caso do Brasil é típico, né? As capitanias, o império, a colônia, etc. Logo, dividir, entregar o monopólio do poder local para governantes locais, nobres, aristocratas, amigos, grandes empresários, membros do mesmo partido, etc. E isso pode ser visto até fora da variável territorial, né? Que talvez é aquela mais evidente, mais importante historicamente. Mas até socialmente é útil e funcional dividir entre minorias, dividir entre negros e brancos, entre mulheres e homens, entre capitalista e trabalhador, para fazer o quê? Para criar
contraposições artificiais dentro da sociedade. Se você, Estado, você político, você família real, você governante, tem que enfrentar a sociedade toda como um bloco, isso pode ser muito difícil. É muito mais fácil tentar dividir a sociedade para que ela seja mais fraca. E criar contrastes artificiais entre partes, camadas, fatias da sociedade. Logo, por exemplo, eu penso um pouco na clássica divisão classes sociais, capitalista, trabalhadora, uma artificial entre essas duas classes. É útil mostrar que tem uma dicotomia entre essas duas classes e interesse entre o capitalista e o trabalhador. A ideia do jogo de soma zero é onde, se o capitalista ganha em cima do trabalhador, rouba mais valia, e para o trabalhador ganhar mais, a única maneira é reduzir a margem de grupo do capitalista, logo através da ação política, do protesto, do sindicato, etc. Esta dicotomia é funcional para que eu coloque em contraste eles dois e não alguns deles ou todos deles, ambos eles contra o governo, o governante. Logo, por exemplo, a coleta dos impostos com a retenção à fonte, por exemplo, ou seja, coletar os impostos já na fonte, é funcional também para isso. Por quê? Porque quando o capitalista, o empregador, para utilizar esta terminologia, paga meu cheque, meu salário, o que eu vejo, a minha percepção, é que ele está me pagando, por exemplo, vamos supor, R$ 1.000. Eu não tenho a percepção, eu não vejo, porque não se vê, é que ele está pagando R$ 2.000, só que R$ 1.000 estão sendo presos pelo governante. Logo, é uma falsa dicotomia criada nesse sentido. Eu penso ainda por exemplo, o caso dos direitos humanos, típico e emblemático desta questão. Porque os direitos humanos e a mudança dos direitos humanos ao longo da história é muito clara, mostra isso muito bem. Os direitos humanos seriam, em tese, os direitos dos homens enquanto homens, enquanto tais, logo de todos os homens enquanto homens, e logo de todos os homens enquanto homens, logo da maneira igual para todos. Né? Mas o que aconteceu, o que houve ao longo da história dos direitos humanos? Mudou a abordagem ideológica, foi sempre mais para o lado da Revolução Francesa, socialistizante, socialista, etc. E esses direitos humanos ficaram sempre mais subdivididos por categorias, por grupos. Até o ponto que hoje nós, dentro dos direitos humanos, das convenções da ONU dos direitos humanos, nós temos o quê? Direito das mulheres, direitos dos negros, direitos das crianças, direitos dos deficientes, direitos dos gringos, direitos de várias minorias. Direitos de minorias, direitos de grupo, né? Direitos de grupo, direitos de minorias enquanto minorias, direitos das mulheres enquanto mulheres, direitos dos índios enquanto índios, enquanto negros. E não mais enquanto homens. Logo, direitos diferentes para grupos diferentes, que é exatamente dentro da sociedade. Isso é fundamental para poder governar um país, um sistema qualquer. Uma outra constante que parece acontecer muitas vezes é que exatamente depois de ter você criado essas minorias e aí ter criado propostas que tentam solucionar os diferentes problemas destas minorias, pelo menos agora aparecem assim, aí vão surgir o quê? Movimentos específicos em nome dos vários diferentes grupos. E aí vai ter o movimento negro, o movimento feminista, o movimento contra o trabalho infantil, o movimento para os índios e o movimento ambientalista, etc.
E logo surgem vários grupos de interesses, minorias organizadas, que vão tentar apoiar e se apoiar nestes grupos para tentar alcançar o poder, ocupar o governo, as vagas de poder, para tentar utilizar a máquina pública em favor destes grupos. Agora, o que acontece? Que enquanto que defende de uma suposta minoria, por exemplo, não sei, dos negros, o que você tenta fazer é melhorar a situação dessa minoria, né, claramente. Aumentar o número de benefícios, a qualidade, os benefícios, dos privilégios, etc. De alguma forma, logo melhorar a situação dessa minoria. Mas se você consegue cumprir esta sua tarefa, você deve já estar pronto com a ideia de perder o apoio desta minoria, porque simplesmente não vai ser mais uma minoria em termos sociológicos, não necessariamente numéricos. Né? Logo, por exemplo, eu penso na questão polêmica destes meses da classe média, né? Da classe média no Brasil e da Chauí, o que ela falou sobre quanto ela odeia a classe média. Mas é mais ou menos isso. Ou seja, nós lutamos por alguns anos, assim, alguns grupos lutaram por alguns anos para levantar os pobres da própria condição, para puxá-los mais para cima na pirâmide social econômica, e agora que eles viram classe média, eles mudam de hábitos, de costumes, de preferências, de gostos, de exigências, de necessidade, de cultura, de ideologia, e não mais necessariamente vão apoiar os mesmos inputs, as mesmas propostas precedentes. Além do fato se a questão da Chauí é verdade ou não, mas isso dá para acontecer, pode acontecer. Tem muitas pesquisas, penso a Lipset, por exemplo, que mostra como, uma vez que uma camada de classe média se cria, logo a cultura cívica, o associacionismo, etc., a classe média vai ser mais exigente, vai demandar mais do Estado, exatamente porque agora é mais instruída, agora tem mais, já resolveu os problemas mais urgentes da vida dele e agora eles querem outros tipos de bens. Por outro lado, sobre a questão do mais temporal, eu penso, por exemplo, sobre a questão da tirania do status quo, né? Muito abordada, muito famosa, parece ter uma tirania do status quo na política. As coisas, com certeza a política muda mais gradualmente, mais lentamente que as outras áreas, penso a tecnologia, a economia, finanças, etc. E parece que, por exemplo, quem está no poder tem mais vantagens, mais força para se manter no poder. Né? É demonstrado empiricamente que quando um candidato, um político se recandidata ao próprio cargo político, ele tem uma vantagem do incumbente. Logo, os partidos, candidatos que estão ao poder tendem a ganhar empiricamente muitas vezes. E o status quo em geral. Logo, ao mesmo tempo, e o que acontece? Pessoas, grupos que recebem privilégios da política, por meios políticos, através do Estado, etc., claramente eles não têm nenhum interesse para mudar a situação. Eles vão ter o interesse para que isso permaneça e vão ter, provavelmente, a força, os recursos para que isso permaneça, para que a situação fique igual. Ao mesmo tempo, como resolver a questão da mudança? Porque, com certeza, a tirania do status quo não quer eliminar a possibilidade de que haja mudança, porque nós notamos que existem algumas mudanças, que acontecem algumas mudanças. E aí eu estou refletindo sobre esta questão, como se dão as mudanças. Se são verdadeiramente mudanças, aí, se há mudanças, a minha ideia é que essas mudanças acontecem gradualmente, ou seja, através de um processo de boiling frogs. Ou seja, o que é o boiling frogs? Uma metáfora nos vai explicar isso muito bem. Ou seja, a ideia de dois sapos, se você quer cozinhar dois sapos e coloca eles na água quente e fervente, eles vão simplesmente pular e você não consegue cozinhar eles. Mas se você coloca os dois sapos na água
uma água bem morna, prazerosa, e depois gradualmente aumenta sempre mais a temperatura, os dois sapos, sem nem notar, até gostando quase, eles vão ser cozinhados. Logo, as mudanças que acontecem ao longo da história política, são sempre graduais. E aí penso de novo, como exemplo, típico, de novo, aquele gráfico do gasto estatal médio mundial. Se você olha, acontece o quê? O gasto estatal médio mundial foi sempre muito baixo, por várias décadas se manteve muito baixo, mais ou menos entre 5% e 15%, 20%, até quando foi aumentando, 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 até quando aumentou de maneira exponencial durante a Primeira Guerra Mundial. Tem um pico. Depois da Primeira Guerra Mundial, terminada a Primeira Guerra Mundial, o que acontece, claramente, este gasto cai. Mas cai a um nível, não cai a um nível precedente. Cai, mas cai de muito pouco. E depois de poucos anos, continua aumentando, aumentando sempre gradualmente, gradualmente, gradualmente. E até quando se chega à Segunda Guerra Mundial, e aí há outro pico fortíssimo. E depois da Segunda Guerra Mundial, cai de novo, mas de novo não cai ao nível precedente, mas cai a um nível ainda superior, e depois continua aumentando, 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 aumentando. Logo, esta é a lógica da política. Além de algumas, o que eu estou falando? Como explicar logo uma Thatcher, um Reagan? A Thatcher e o Reagan, por exemplo, que vão claramente contra os interesses da política em si, por quanto depois isso seja acontecido de verdade, etc. Me parece representar, mas é uma coisa pela qual estou pensando ainda, estou refletindo, me parecem representar uma exceção, não só lógica, mas estatística, numérica, e que, em todo caso, não conseguiu parar um andamento contínuo, constante, tendencial e gradual da política. Ou seja, se você, durante a sua vida, a Thatcher e o Reagan parecem dois fenômenos fortíssimos, enormes, que mudaram muitas coisas na história. Mas se você, em um prazo mais longo, olha a intervenção do Estado, a Thatcher e a Reagan são simplesmente uma pequena queda naquele gráfico, mas depois deles o gasto estatal continua aumentando, a intervenção do Estado continua aumentando. Esta é pelo menos a minha ideia ultimamente. E aí, como o Estado consegue, a política consegue aplicar tudo isso? Através da necessidade de utilizar um aparato, uma máquina, uma ferramenta que hoje nós chamamos de burocracia, mas são os ajudantes políticos, o nível intermédio de pessoas que estão entre a sociedade e o Estado, que obedecem aos políticos, mas que têm graus e níveis de comando secundário. Eles obedecem, por um lado, mas eles aplicam as ordens dos governantes, e eles mandam em cima de outras pessoas que são os governados. Logo, temos que lembrar, e Rothbard, por exemplo, mostra muito bem isso no Anatomy of the State, que os governantes claramente são a minoria, eles não conseguiriam mandar governar um território, um sistema sozinhos. Eles precisam de ajudantes para fazer isso. Né? Isso é uma outra lei da política. Mas aí, esta máquina, como é utilizada? Primeiro, esta máquina tem um custo muito alto, e o custo desta máquina claramente não vai pesar no bolso do governante, porque ele simplesmente arrecada os recursos para a manutenção da máquina exatamente das pessoas, através das pessoas, etc. Logo, não sendo o dono original e legítimo destes recursos, ele não tem um incentivo, um interesse para a economização destes recursos. Né? E logo, a primeira lei da economia, utilizo só ele aqui,
é a escassez, a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia. Isso é fantástico, né? Ou seja, é, quando nós explicamos a economia para os alunos, é muito fácil explicar a lei da escassez, a escassez, ao mesmo tempo pode parecer muito abstrato, muito óbvio, com poucas implicações. Na verdade, nós sabemos que as implicações da escassez são infinitas e importantíssimas. Talvez é uma das lições mais importantes. Não por acaso Menger se baseou muito nesta questão. Né? Mas a primeira lei da política parece ser essa, parece ser ignorar a escassez. Parece mostrar e dar uma percepção que não existe um custo, não existe um custo para aumentar, melhorar ou expandir o serviço de saúde estatal, o serviço de ensino, etc. Tal. Ou seja, sobre qualquer proposta política que esteja se falando, muito pouco é abordada a questão do custo. É, isso é muito evidente, talvez aqui no Brasil um pouco menos, mas é uma das coisas fantásticas do Brasil e péssimas da Europa. Hoje, você fala com as últimas gerações dos jovens da Europa, eles têm a percepção totalmente errada e falaciosa que o dinheiro cai do céu, é só gastar mais, é só contratar mais pessoas, é só aumentar o número de empregados públicos, é só dar mais subsídios, é só sustentar, estimular a demanda, sustentar os salários e tal. Eles não têm a mínima noção da lei da escassez. E até só simplesmente falar isso, para eles parece algo totalmente irrelevante. Não entendem a importância disso. Por quê? Porque a política ganhou em dar esta percepção que a escassez não seja nada relevante, enquanto na verdade é uma das coisas mais importantes. Segunda lei constante diria, regularidade da máquina pública estatal, é a ideia, é um ditado siciliano, logo por isso que não vão entender nada do que está escrito lá não preocupem, não sou eu tentando falar português, mas em siciliano uma das do common sense economics, né, da Sicília, é quem divide fica com a parte melhor, ou seja, quem o decisor, o burocrata, que tem o poder de decidir como partir o bolo, para quem entregar as várias fatias, quem financiar, quem subsidiar, quem ajudar, quem isentar e financiar uma ponte ou uma outra ponte, uma ponte, um hospital, uma escola, etc. Tal, claramente tem um poder de filtro muito importante. E claramente ele vai filtrar sempre, em acordo com uma das nossas leis, ele não tem o incentivo a decidir contra ele mesmo, logo ele vai agir desta forma. Outro problema da máquina estatal é que, uma vez criada isso, a Public Choice ensina muito bem, Niskanen, a obra de Niskanen, Bureaucracy, acho que é de 71, 74, mostra muito bem. Uma vez criado um novo ente, um novo órgão público, um novo escritório, um novo departamento, qualquer coisa, se é muito difícil que ele feche. Uma vez que você cria você não vai ter mais o mecanismo de incentivos para que ele feche, claramente, né? E aí também o ponto é que se ele resolve o problema, por exemplo, vamos supor, órgão do Ministério do Combate à Pobreza, Departamento da Bolsa Família. Imagine. Bom, gente, nosso projeto foi muito bom, conseguimos, temos um sucesso incrível, tanto que hoje todos os pobres que tinham não existem mais, são todos classe média, nós odiamos eles para isso, mas tudo bem, aí nosso trabalho acabou, obrigado, até mais, aqui tem as chaves. É claro que é isso, é difícil de acontecer, aconteceu algumas vezes, foram fechados alguns órgãos, eu penso, por exemplo, no órgão de regulamentação das companhias aéreas dos Estados Unidos, mas foi lá também um processo de cima para baixo. É claro que eles não têm o incentivo a se auto-fechar os burocratas que trabalham lá, né? Ou pelo menos têm que ser recolocados. Logo, se resolvesse o problema, um órgão desse tipo
tendencialmente deveria fechar. Logo, ele não, isso é difícil de acontecer. Não me parece uma lei, mas pelo menos uma constante. E uma previsão fácil que nós podemos fazer é que provavelmente ele não vai resolver o problema, exatamente porque ele vive do problema. Nós temos um pouco essas dúvidas até quando vamos para o médico. Vamos ao médico e nós temos um pouco a dúvida que ele não quer resolver exatamente o problema porque ele vive um pouco disso. Logo, por isso, nós muitas vezes escolhemos consultar mais médicos. Mas coisa que não podemos fazer quando se trata de administração pública. E, exatamente, sobre a administração pública, existe a impossibilidade de medir o sucesso, o valor da administração pública. Como nós podemos medir o sucesso da Bolsa Família, do departamento do Ministério da Bolsa Família? Parece que o seu sucesso deveria ser medido exatamente pela facilidade, pelo tempo com o qual e pela eficiência do uso dos recursos com o qual acabou com o problema, né, da pobreza. Mas nós já vimos isso, que é muito difícil. Logo, é muito difícil fazer isso, porque geralmente como é medido o valor na sociedade, é medido através do sistema de preços, ou seja, quantas pessoas são dispostas a pagar, logo significa que está criando um valor mais ou igual ao que as pessoas estão sendo dispostas a pagar. Logo, por exemplo, eu penso a algo como aquelas áreas de administração pública que muito provavelmente, quase obviamente, e com certeza existiriam no privado. Por exemplo, polícia, professores, juízes, etc. Agora, como nós podemos medir o valor do policial, do serviço de polícia, do serviço de tribunais, etc., de justiça, etc. No mercado isso acontece através do sistema de preços, o que não existe no público, logo é muito, muito difícil fazer isso. Provavelmente, em muitos países, os policiais ganham até menos do que estão produzindo, do que produziriam na sociedade livremente espontânea. Mas é muito difícil de mostrar isso. É por isso que logo todas as dicotomias entre quando um policial, quando um professor, quando um juiz quer aumentar o próprio salário, ele não tem como se referir ao mercado. O único método que ele tem é protestar, é fazer greve. Porque o referente dele é o político, é o topo da pirâmide, é aquela lógica que nós vimos top-down. Ele não depende do cliente, usuário. Ele depende simplesmente do cara que está em cima dele. Logo, é só exclusivamente através da luta política que eles conseguem fazer isso. Ainda mais. Não importa quantos são os votos, mas quem os conta, sobre as questões de como a máquina e a burocracia, o aparato burocrático, tenta lidar com a questão, algumas questões que vêm de baixo para cima, ou seja, aqueles inputs colocados pelos governados, pelos votantes, assim chamados eleitores, que não são votantes, mas não são eleitores, né? Nem todos. Mas quanto importa o voto? Como lidar com isso? Como o Estado tem que internalizar, canalizar esses inputs, etc. Na verdade, a realidade da política mundial no mundo um pouco não é só exclusivamente uma realidade de política democrática, de sistemas tão livres, mas na maioria, muitos países são sistemas ditatoriais, autoritários, autocráticos, com pouca transparência, sem eleições ou com eleições pouco transparentes, pouco livres e pouco limpas. Logo, em muitos países o que acontece é basicamente isso, fraudes, etc., e mecanismos deste tipo. Ainda mais, como a política tenta precisa, assim, para que a obediência seja maximizada e a resistência seja limitada, para que o próprio plano planejado de cima para baixo, centralizado, coercitivo, seja aplicado, que seja um plano para o bem ou para o mal, na percepção deles, não é relevante para nós hoje, né? Mas aí, claramente, a questão simbólica, a questão da retórica,
a questão de dar um nome às coisas, de quais palavras utilizar, é fundamental. Penso na Novilíngua e na Orwell, 1984, ou seja, a manipulação da língua, da comunicação, das palavras. E aí, por exemplo, eu quero te contar um caso, espero que vocês se divirtam com isso. O meu caso sobre a questão da guerra fiscal, né? Eu lembro da primeira vez que eu descobri este termo no Brasil. Eu estava lendo um jornal e li guerra fiscal. Aí perguntei para minha mulher, era no início, quando eu comecei a morar aqui no começo, e perguntei para minha mulher, o que é guerra fiscal? Está tendo uma guerra aqui? O que é isso? Tem algum perigo? E ela, não, não, guerra fiscal, tranquilo, nada, é simplesmente a competição fiscal entre os vários estados. Afinal, espera, aqui está escrito guerra fiscal. Não é isso, tem que ter algo mais, tem que ser algo diferente. Com certeza tem que ter mortos, sangue, tem que ter algo de muito perigoso, estou com medo. Não, não, não é isso, só que eles chamam guerra fiscal porque eles querem acabar com isso, logo, guerra fiscal é funcional. Ou seja, na literatura científica, politológica, de public choice, de federalismo, de economia, etc. Tal, isso é chamado de competição institucional, competição fiscal. Neste caso, entre os estados, em cima do ICMS. Mas tem várias maneiras disso assim, emerger e ser manifestado. Só que, como é chamado na mídia, como é chamado de maneira funcional a alguém, é chamado de guerra fiscal. Guerra, que claramente já tem uma conotação negativa. Logo, assim, meu avô que não entende absolutamente nada, que não lê, não acompanha, o que ele escuta, guerra fiscal. Não sei o que é, mas com certeza é negativo se uma guerra. E aí, ainda mais hoje, a guerra, os ministérios da guerra são chamados de Ministério da Defesa. Não existe mais guerra. Todas as guerras que são feitas em nome da defesa. Guerra preventiva. Guerra preventiva, como guerra preventiva? Defesa preventiva. Missão humanitária. A guerra virou defesa, depois virou missão humanitária, missão de paz. Até o ponto que a verdadeira guerra não é mais guerra, porque parece ser uma missão humanitária, de paz, as pessoas, os mortos quase que agradecem, e o que é chamado de guerra agora é a guerra fiscal, ou seja, a competição fiscal. Logo, assim, as palavras contam porque porque são o conceito através dos quais nós damos sentido às coisas e nós criamos a nossa percepção, a nossa narrativa, que é fundamental. A narrativa que nós criamos e que vai passar para as futuras gerações não é os fatos em si que não existem, são sempre sujeitos a interpretações, mas logo é a interpretação delas. E é isso o que hoje acontece. E a lei de Spencer, que fala, acho que é no Social Statistics, onde Spencer fala que uma questão vira um problema quando está já sendo resolvido. Pensem, por exemplo, em todas as questões ambientalistas, feministas, o trabalho infantil, a inclusão digital, etc. E eu também tenho o dever de citar meu amigo Diogo, porque também nas conversas com ele, que nós temos todos os dias, etc., com as quais refletimos, etc., chegamos a falar disso e ele me falou um pouco dessa questão, etc. Mas a ideia é o quê? O feminismo começou a ser uma issue, a ser um problema, uma questão política, exatamente quando estava terminando o problema feminista. O trabalho infantil também. O Narlock, no último livro dela, explica muito bem que, na verdade, no longo prazo, a Revolução Industrial acabou com o problema do trabalho infantil. E isso é algo que nós temos que lembrar sempre. Ou seja, é exatamente o contrário do que se conta, geralmente. A Revolução Industrial, o trabalho infantil era a norma da história da humanidade, sempre foi, porque simplesmente não existia nenhum conceito de jovem, de juventude. Meu avô nunca foi jovem, meu avô sempre foi criança e foi adulto, sem esta etapa fantástica, onde você pode ter todos os benefícios de ser adulto, de não ser mais criança e nenhuma responsabilidade de ser adulto. Isso é um luxo que nós temos, fantástico, graças à riqueza
que o capitalismo nos providenciou. Agora, o trabalho infantil foi sempre a normalidade, triste, mas a normalidade do mundo, da humanidade. A Revolução Industrial concentrou esses trabalhadores, crianças, nas indústrias, nas fábricas, logo isso ficou evidente, fora dos campos onde antes trabalhavam, mas no longo prazo resolveu este problema. Hoje, através desses processos, muitas menos crianças trabalham, e muitas menos crianças trabalham exatamente nos países mais industrializados, mais capitalistas, mais ricos. Ainda a questão do meio ambiente. A questão do meio ambiente ia e podia ser, devia ser um problema, no caso, exatamente na época da Revolução Industrial, mas hoje, com o progresso científico, a eficiência das indústrias, das fábricas, das máquinas, que se trata de fazer mais com os mesmos recursos, ou ou utilizar menos recursos para fazer o mesmo output, o mesmo resultado, logo simplesmente polui menos. Logo, o ambiente também, exatamente quando está sendo resolvido que nasceu o problema. A inclusão digital também. Hoje está se falando de estados que deveriam intervir e garantir o acesso digital, o acesso à internet, a inclusão digital. Exatamente quando já o custo e o preço, o custo de produção e o preço deste serviço caiu de maneira exponencial. E se não fosse pelos impostos, pela regulamentação, seria ainda mais baixo. Vimos alguns meses atrás a Google que está mandando dirigíveis, balões, na África, nas regiões mais remotas, para levar a internet lá. Logo, exatamente o contrário, não existe o problema. Não existem mais esses problemas. Uma outra maneira na qual a política consegue se manter no poder e colocar na pauta e na importância os próprios assuntos é a ideia de securização de alguns issues, de alguns assuntos. Um assunto pode ser securized para tomar medidas especiais, ou seja, securizado, não sei exatamente como traduzir em português, mas qual é a ideia? Se você, por exemplo, pensem no 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, etc. Se vocês pensam, depois o último slide, né, promessa. Se vocês pensam em como a política conseguiu ampliar a própria esfera de ação, entrar nas questões de privacidade, liberdade de expressão, quebrar o selo, o sigilo do seu e-mail, do telefone, de Facebook, etc. Tal, e espiar de maneira legal através do ato patriota, exatamente através da justificativa que isso devia ser feito em nome da segurança. Em nome da segurança, são sempre restringidas as maiores, as mais importantes liberdades, e em nome da segurança que é mais fácil restringir as liberdades. Alguém falava, um povo que está disposto a renunciar a um pouco de liberdade em nome da segurança não merece nenhuma nem outra. E eu lembro ainda mais do que eu lembro um pouco da questão da razão de Estado. A teoria da razão de Estado foi o começo desta grande história, destas várias etapas, até hoje, quando nós temos a questão da segurança. A teoria da razão de Estado, criada através com Botero, Baudin e Machiavelli, todos os autores italianos e franceses, mais ou menos no 1500, 1600, falava o quê? Olha, em nome da razão de Estado, eu, governante, eu, príncipe, tenho que passar por cima de leis éticas, morais, econômicas, religiosas, em nome da segurança, em nome da razão de Estado. E por isso que eu posso mentir, secretar, obrigar e, de maneira temporária, suspender algumas liberdades, privacidades, etc. Tal, para depois voltar isso quando o estado de exceção termina. Agora, essa teoria foi criada intencionalmente para, e tem as provas históricas, etc., para fazer de maneira que os fins pessoais do príncipe, da família real, das famílias que governavam, fossem percebidos como coincidentes com os fins da sociedade. Que
estamos hoje, nossa falaciosa percepção falaciosa, moderna, toda moderna, de Estado igual à sociedade. Quando eu pergunto para os alunos no primeiro dia o que é o Estado, eles respondem algo tipo, somos nós, nossa sociedade. Quando não se entende que, né, tecnicamente falando, na ciência política, o Estado são eles, o Estado é o castelo, o Estado é a máquina, o governo, a ferramenta, é a empresa que é a tecnologia que manda, que governa de maneira monopolística sobre um território, e sempre ele teria apontado o castelo, a pergunta o que é o Estado. Hoje, para nós, o Estado é tudo. Adriano, me É escuta? a segurança do. Sim, sim, Guilherme. Desliga um pouquinho a webcam, porque tá trancando um pouquinho aqui a voz, eu acho que pela internet mesmo. Aí repete o que tu falou agora, só porque deu uma congelada. Vamos ver se funciona. Ok, eu parei a web. Vamos ver. E logo hoje nós temos esta percepção que a segurança nossa e deles coincide que seja a mesma coisa. A estrutura de um Estado se reproduz e vice-versa. Tem um paper do Randolph Bourne que é fantástico como previsão do que hoje está acontecendo nos Estados Unidos. Esta divisão interna violação contínua de todas as liberdades, etc. Só um momento que. Um momento, ai, não. Ok. Sobre. Estão me ouvindo? Ah, agora foi, acho que agora me deu uma melhorada. Continua um Os pouco. testes para. Ok? Mas esse paper do Randolph Bourne é fantástico porque ele mostra como se um Estado, a estrutura, se um Estado que tem gradualmente, a começar de um certo momento histórico, começou a ser muito intervencionista, militarista, imperialista, e quando falo de Estado, falo de governo, né, de máquina, é, onde isso para, onde isso termina? O ponto é simples, o ponto é muito intuitivo, o ponto é que quando o espaço para continuar a fazer vai se reduzir para dentro. Pentágono, provavelmente sim. Logo, o que é que acontece? Tem já muitas pessoas que têm muitas competências, skills, para espiar, para poder matar, capturar, essa, logo, essas mesmas competências podem ser aplicadas fora, mas também dentro. Logo, vai ter um momento no qual se passa este confine, esta fronteira, e essas mesmas competências vão ser aplicadas dentro. Mesma coisa eu penso, por exemplo, sobre um Estado fortemente burocrático. Um Estado fortemente burocrático faz exportações para os próprios cidadãos. Logo, por exemplo, isso se aplica de maneira, eu acho, me parece, bilateral, de dentro para cima, de dentro para fora para dentro. Okay? Indo com o último lado do círculo da pirâmide política, ou seja, o governado, aquele que obedece e que tem que obedecer, é, como se comporta o governado perante tudo isso. Uma das
o prêmio que está em jogo, maior é o incentivo à corrida a este prêmio. Por exemplo, no caso do lobismo, né? Nós sabemos, em um determinado estado, por exemplo, nós sabemos que o governo vai destinar X dinheiro, X fundos para subsídios, isenções, financiamentos, privilégios para algumas. O que é que vai acontecer? Vai ter uma corrida, empresas organizadas para ganhar esses privilégios. Ainda mais, por exemplo, pensem talvez em algumas igrejas que podem tentar fazer isso. Mas a ideia é o seguinte: se existe algo tipo, por exemplo, cotas, se existe uma brecha, se se abre uma brecha para criar cotas para alguns grupos, o que acontece é que todos os outros grupos, minorias, vão tentar correr para tentar ganhar este mesmo grupo. Ou seja, se você quer uma maneira para piorar as coisas, é exatamente politizar. Você tem problema, você politiza seu problema e você amplia seu problema, você piora seu problema. Na verdade, você está ampliando, aumentando a dicotomia artificial dentro da sociedade. Logo, o resultado deveria ser exatamente. Ou seja, penso ainda sobre a questão dos direitos humanos. Será que os direitos humanos, a ONU, os Estados, reconhecem diferentes direitos para diferentes grupos, como os direitos dos negros, os direitos dos índios, os direitos das mulheres, porque esses grupos existem? Ou será que esses grupos existem porque existem esses diferentes direitos? Ou falar que se você cria diferentes grupos para diferentes direitos para diferentes grupos, você vai assistir inevitavelmente ao surgir de um monte de grupos novos diferentes. Porque direitos para os negros, os direitos para os índios, os direitos para os ítalos descendentes, porque coitados, são chamados de mafiosos, etc. Logo, vai acontecer exatamente o contrário ou talvez é exatamente intencional. Sobre a intencionalidade ou não deste processo, não sei bem o que falar, tenho minhas dúvidas sobre a comprovação científica, mas mais ou menos é isso que acontece. É importante ler a política, esta me parece uma constante, mas que pode ser também talvez uma lei, a ideia é que os outsiders não querem cancelar, isto são as duas, não querem os insiders, mas querem virar insiders também. Vamos supor, qualquer grupo outsider que tenha poucos ou nenhum privilégio, uma minoria sociológica, geralmente pobres, minorias étnicas, raciais, religiosas, etc. Ele claramente nota uma dicotomia, uma diferença entre eles e pessoas mais sortudas, com mais benefícios, com mais privilégios. E o que eles querem fazer? Por exemplo, pensem na questão também dos desempregados e os empregados sindicalizados com salário mínimo até. O que um desempregado? O empregado não quer, não pede, não protesta para o fim do salário mínimo. Ele pede para entrar no círculo das pessoas que recebem o salário mínimo. É triste, mas é verdade. E mesma coisa todos os outros. Eu penso, por exemplo, nas fortíssimas e restritas regulamentações trabalhistas da Europa, Itália, França, Espanha, Grécia, etc. Uma regulamentação, uma lei trabalhista muito similar àquela brasileira, talvez um pouco menos restritiva, mas que faz com que seja impossível demitir e várias outras coisas. O que querem os jovens? Os jovens querem entrar, acessar o mercado de trabalho, mas eles não querem acabar com os privilégios dos velhos, ou seja, não ser nunca, nem se boicota a empresa, como acontece. Mas eles querem simplesmente protestar para entrar naquele círculo, para depois eles não poder, nem eles poder demitidos. É isso que acontece. Por quê? Porque é racional também tudo isso. Por quê? Porque é muito mais fácil, individualmente entrar
no círculo dos insiders, que é derrubar o insider, que é acabar com o sistema. Logo, tem um custo de transição, porque tudo isso não é rápido, dinâmico, etc. Sim, mas uma vez entrado, você tem a estabilidade fantástica, certeza, às custas dos outros que ficam fora. E isso me parece uma das conclusões mais tristes sobre a política, porque não sei como dá para sair desse círculo. Mas o que na relação governante e governado pode se fazer? Como eles se relacionam? Não é a resistência das vítimas que para o saqueador, mas as perdas que ele inflige ao país e que o indicam também. Ou seja, quando, por exemplo, pensem qual o nível ótimo de impostos para o Estado, para a política. Não é 100%, claramente, não é 100%, não é escravidão. Por quê? Porque o output, o resultado, a riqueza, o bem-estar produzido vai ser inferior para eles mesmos. Eles mesmos sabem que é melhor dos contribuintes que faz com que esta alíquota fique... Adriano, repete o que tu falou agora há pouquinho, porque deu um corte de mais ou menos uns 5, 6 Sim, segundos. eu vi. Não é a resistência do contribuinte que faz com que a alíquota fique baixa ou caia. Não é isso, não é a sonegação em si, é o fato de quando o governante percebe e se percebe que isso vai ser prejudicial para ele também. Claro que a questão da percepção é importante, porque aí vem em jogo uma questão que para mim é muito relevante, que é a ideia os governantes são autointeressados ou são ideológicos. Eles aumentam os impostos por interesse pessoal, eles acreditam de verdade que isso seja eficiente. Claro que tem ideias diferentes, tem governantes e governantes, mas o que é que me dá medo? Que é uma pessoa autointeressada, que sabe que isso é prejudicial para a economia toda, para a sociedade toda, ainda dá para notar, para ele parar, porque ele vai notar quando isso vai ser prejudicial até contra ele. Mas uma pessoa que escolhe de maneira ideológica, ele nunca vai parar, porque simplesmente ele vai ser cego pela ideologia e acha que isso vai melhorar a situação de todo mundo e dele inclusive. Logo, a última questão para tentar terminar, um pouco em tristeza, eu sei, mas hoje tentei desenhar um quadro negro e obscuro, eu sei, mas é a ideia, a previsão do Schumpeter. Schumpeter fala que o capitalismo vai fracassar, vai implodir, mas não pelos motivos falados por Marx, ou seja, porque não é eficiente, porque no longo prazo a margem de lucro decrescente e vai ter uma concentração de empresas que gradualmente quebram. Vão se comprar e quebram. Mas, muito pelo contrário, Schumpeter é um liberal moderado, gosta do livre mercado, do capitalismo, mas ele acha que o capitalismo é tão bem sucedido, consegue aumentar o padrão de riqueza, o nível de bem-estar da sociedade de uma maneira tal que leva a uma mudança de valores. E acontece o quê? Acontece um pouco aquele fenômeno ao qual nós estamos assistindo e do qual eu fugi da rica Europa, que nega a própria origem, as próprias origens de riqueza. Que acontece o quê? Que os filhos, nós, em 2 gerações na Europa, nós passamos da reconstrução pós-bélica, onde as pessoas eram muito pobres, começaram a fazer 2, 3 trabalhos, sem ensino, sem horas livres, sem tempo livre, sem juventude, etc. Tiveram 4 filhos por casal, construíram as casas para todos os filhos, sem poder ter luxos, etc. Estes filhos conseguiram ter trabalhos melhores, estudar um pouco mais, ter ensino médio,
e ter mais tempo livre, ser jovem. Alguns deles fizeram a universidade, mas eles tiveram um, dois filhos, e este um, dois filhos agora foi estudar arte, letras, filosofia, sociologia, lamentando depois não achar um trabalho, ficar desempregado, mas tendo uma cultura enorme, muito difícil de ser posta em produção, de ser colocada para produzir. Pode ser, não é improdutivo tudo isso, mas é muito difícil, não é tão fácil, não é tão direto e imediato este processo. E aí aconteceu que essas pessoas vão ter valores diferentes, são o gosto caviar, radical chic, que está se falando hoje. Eu penso, e aí eles negam, ok, é um pouco o filho, o neto do pedreiro que com esforço, suor, produziu, manteve a família, construiu as casas, poupou, ele gasta tudo. É o filho do pedreiro que encontra o pedreiro na rua e que está com vergonha dele porque ele é sujo de suor e de trabalho, e ele trabalha com coisas intelectuais que não sujam as mãos e etc. É um pouco como quando John Adams falava: eu quero estudar guerra para que meu filho possa estudar negócios, para que seu filho possa estudar arte ou letras. Só que o problema disso, isso tudo bem, é fantástico, é a expectativa, o desejo melhor para os nossos filhos. Só que geralmente isso vem também com mudança de valores, que nega a fonte da riqueza, que é o trabalho, a produção, a produtividade e a poupança. Bom, termino aqui. Obrigado. Eu acho que falei um pouco mais de uma hora, logo, se não erro, o tempo foi bom. E se tem perguntas, podem perguntar qualquer coisa. Bom, Adriano, muito obrigado pela tua aula, foi bem interessante. Caso mais gente tenha pergunta para enviar, por favor, envie a pergunta pelo próprio programa. Tem ali a parte de questions que vocês podem digitar a pergunta de vocês. A primeira pergunta é a seguinte: normalmente quando a gente debate com um socialista e tu tenta explicar que ao longo da história os planos que eles tentaram botar em prática não funcionaram, eles tentam, não, mas é que tal detalhe foi feito de maneira errada. Então, mas dessa vez eu acho que vai funcionar. E aí, como tu bem menciona na aula, tem as leis políticas, normalmente elas ignoram tudo isso e acham que dessa vez vai funcionar o que elas querem. Das leis que tu colocou, como é que tu acha que é um contra-argumento mais efetivo contra essa ideia? Não, mas dessa vez vai funcionar. Bom, diga que a minha pergunta é sua ou de alguém de lá? É mais minha. Bom, eu entendo esse argumento e, na verdade, por um lado, eu acho até válido, ou seja, eu não acho tão justificado responsabilizar o socialismo utópico, o socialismo científico pelo socialismo real, ok? Ou seja, eu quero debater com o socialismo científico na sua base mesmo e tentando criticar, porque eu critico claramente, tentando criticar as suas melhores intenções. Logo, eu acho que dá para criticar e para demonstrar que mesmo o socialismo científico, desenhado da maneira mais perfeita possível, não é possível, real, sustentável. Mas, logo, eu acho que nós podemos admitir, olha, é verdade que vocês não conseguiram aplicar como vocês queriam, mas, e vocês aplicaram do jeito que era inevitavelmente destinado ao fracasso, mas, além disso, nós podemos criticar também o socialismo científico na sua base teórica e nas melhores das intenções possíveis. Ou seja, e aí, segundo exatamente esta lógica das leis da política e da economia, Mises explicou perfeitamente. No 1920, né, no livro O Socialismo, Mises mostrou, olha, qualquer tentativa de aplicar um sistema, de criar um sistema sem sistema de preços livres, logo preços livres, não preços fixos, tarifa, preço mínimo, preço mínimo, preço máximo, etc., que não são preços livres, né? Um sistema assim é destinado ao fracasso.
Logo, além da questão empírica, logo eu acho que dá para argumentar as duas coisas. Eu acho que a nossa crítica fica mais forte e dá para acabar uma vez para todas com esta justificativa, que acaba sendo um pouco uma justificativa. Eu queria, mas não foi bem aplicado, deixa eu tentar outra vez, desculpa. Né? Gente, nesses dias nós vamos celebrar lá, os anos da queda do Muro de Berlim, do 89, e é muito grave que possa se falar isso, que possa se falar ainda, não, mas não dá para fazer, não foi feito como nós queríamos. Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas, a maioria das pessoas, não entendem as questões teóricas. Eles acham que teoria coincide com abstração, o que não é. Não é. A teoria é a coisa mais prática do mundo. A teoria é uma interpretação dos fatos. Logo, ou há teorias certas ou há teorias erradas. Ou há interpretações certas ou há interpretações erradas. Logo, é fundamental. Eu acho que dá para fazer as duas coisas, mas eu admito que eles não conseguiriam fazer como eles mesmos queriam. Me parece verdade. Só que isso não dá nenhuma razão para eles, nem na teoria deles. Bom, obrigado pela resposta, Adriano. Me parece que nós não temos mais perguntas no momento, então acho que já dá para ir encerrando por aqui. A todos os convidados, eu gostaria de dizer que daqui a 2 semanas nós vamos nos encontrar novamente. Vai ser uma aula com. Ah, tem uma pergunta. Então, peraí, só um minuto. Você Não, acha que gente, é as... de graça. Você acha que as Vai, tô brincando. previsões de Schumpeter tendem a se concretizar? Você acha que as previsões de Schumpeter tendem a se concretizar? Como você vê a atual situação europeia e americana sobre esse ponto de vista? Eu só não tenho o nome aqui da pessoa. Ah, é Caio Que é meu nome? Vamos Procópio. ver se... Caio. Ok. Sim, eu acho que sim. Eu acho que acontece. Eu não sei quanto esta pode ser definida uma lei. Eu espero que não. Eu espero que não aconteça sempre, necessariamente. Mas eu acho que na Europa já aconteceu, né? A França me parece isso, assim, em continuação. A França me parece um ciclo da lei da previsão de Schumpeter. A França é exatamente isso. A França é um bando de masoquistas praticamente que gostaria de ficar mais pobre, mas fica lá e não vai morar no Congo, na Angola. Mas, e em geral a Europa toda um pouco representa isso no cenário mundial. Estados Unidos um pouco menos, né? Tem aquela excepcionalidade americana, na qual eu um pouco acredito, mas acho que eu sou muito pessimista sobre o futuro dos Estados Unidos, pelo menos agora no médio prazo. Eu acho que mudou muito a cultura, a visão e apesar das coisas que podem ser revertidas por um futuro governante substituindo Obama, mas eu acho que algumas coisas vão ficar e a cultura americana mudou muito. O sonho americano, a excepcionalidade americana me parece ter mudado muito, muito, muito. Mas até a situação, a regulamentação, a facilidade de fazer empresas, etc. Eu li uma pesquisa alguns tempos atrás sobre uma mudança cultural no arco de uma geração só. Por exemplo, uma geração atrás nos Estados Unidos, duas gerações atrás nos Estados Unidos, os subsídios de desemprego eram percebidos de maneira negativa. Ou seja, as pessoas que recebiam se sentiam culpados, envergonhados, parasitas, e alguns não queriam receber mesmo, não recebiam. Outros queriam devolver depois, mais cedo possível. Me mostra uma coisa muito. Isso é o que de verdade eu gosto mais das pessoas, da cultura. Ou seja, é algo que me toca muito, que eu gosto muito daquela parte sincera, real, das verdadeiras pessoas naturais, tradicionais, simples, que produzem e que não querem ser um custo para ninguém, né? Não querem incomodar ninguém. Me parece assim, um sinal de civilização. Mas isso mudou totalmente porque os filhos destes caras, ou seja, a geração que hoje já tem 50 anos, por exemplo, nos Estados Unidos, não só não acha nada estranho, não acha nada de ruim, acha até bom e até um direito
receber os subsídios de desemprego, subsídios para as empresas, etc. E tal. Algo desse tipo. Redistribuição coercitiva, etc. Logo, eu acho que teve uma mudança muito grande, muito grande. E eu diria ainda mais, isso não só acontece na Europa, nos Estados Unidos, mas isso acontece em todas as cidades do mundo. Porque eu quero sair desta mentalidade nacionalista, né? Acontece mais dentro da cidade que no interior de cada país, de cada área geográfica. As cidades são um emblema, são um paradoxo. A cidade, por um lado, é a coisa mais fantástica que existiu na história, porque a cidade é, representa, falamos assim, um número de opções enormemente maior respeito à vida do campo, em termos de transações de comércio, de opções de trabalho, até opções de você achar seus amigos, companheiras, companheiros de vida, etc. Tal. As pessoas se resgataram da vida do campo, do latifúndio, indo para a cidade, trabalhando, produzindo, virando artesão, virando comerciante, e depois disso nasceu o burguês, a burguesia, o comércio marítimo, é aquela anarquia feudal da qual fala Smith. Né? Fantástico. Tudo muito produtivo, muito bom. A Europa medieval com esses ordenamentos sobrepostos, que convivem, etc. Tal. Mas hoje, aí o que acontece? As cidades, exatamente por isso, são os lugares mais ricos de todo o mundo, em todos os estados, os lugares mais ricos de cada país são as cidades, mas aí, ao mesmo tempo, nas cidades é onde todo mundo vota em bloco contra essas ideias de liberdade. Ainda hoje, todos os gays do mundo vão embora da pequena cidade, do interior, do campo, mais conservadora, tradicional, é, talvez mais provincial, fechada, etc., para ir para as cidades, porque tem mais opções, porque ninguém importa de como você se veste, com quem você anda, etc. Tal. Mas depois, não, quando eles entram na urna, eles votam exatamente contra tudo isso que eles gostam, contra tudo isso que permitiu esse sistema que dá mais liberdades para eles. Que me parece um contrassenso difícil e muito triste. Agora, o que eu acho, por exemplo, sobre o Brasil? Eu acho que se esta é uma lei, essa de Schumpeter é uma constante, aí talvez tenha um perigo que isso aconteça um pouco em todo mundo. Eu acho que no Brasil pode acontecer também, né? Porque por um lado tem todo esse discurso europeu socialista, mas por outro lado eu espero que esta atenção, o grande tamanho do território brasileiro e o grande interior do Brasil, que sejam resgatados, que sejam reconhecidos, que sejam valorizados, que não sejam zoados, que a cultura sertaneja, o sertão, a música, o cowboy brasileiro que ninguém conhece no exterior, que tenham, que sejam reconhecidos e que aí tenha talvez que possa servir como assim para balancear um pouco essa tendência. Não sei se é a maneira perfeita ou a melhor maneira para tentar balancear isso. Eu vejo ainda aqui mais atenção, eu vejo mais pessoas estudando coisas concretas e produtivas como administração, e engenharia, especialmente em Minas, todo mundo faz engenharia, mas eu estou com medo que assim que os filhos desses engenheiros queiram estudar arte, letras, etc., e negar o trabalho, o esforço produtivo dos pais. Mas eu acho que é um pouco este é o nosso papel. Né? Que mais? Outras Bom, perguntas, Guilherme? não, me parece que essa era a última pergunta, pelo menos eu não recebi mais nenhuma. Aí, se Ah, posso só. oi, tem mais uma já, mas Vai, pode vai. falar. Faça Não, a não, vai, pergunta. vamos com a pergunta. Tá. Partindo desses pressupostos de constantes irregularidades da política, onde a vontade de se ter e por permanecer no poder se mostra inevitável do ponto de vista teórico e empírico, como se pode acreditar em um Estado liberal minarquista? Rayan Dias. De que mais essa pergunta? O nome é Rayan Dias. Ok. Uh, era o nome? Tá bom, tá bom.
Mas, não, porque é sempre estranho falar assim na frente de uma tela e não olhando ninguém, aí qualquer sinal de humanidade é bem-vindo. Mas, pois é absolutamente utópico. O estado mínimo é uma utopia, um desejo que alguns têm, mas agora, o estado mínimo. Eu, eu não estou aqui contrapondo o estado mínimo à anarquia. Eu estou falando que mesmo para quem acha, assim, tem como desejo político o estado mínimo, que o estado mínimo fique mínimo é muito improvável. Isso teoricamente e empiricamente, historicamente, assim como vimos hoje, e historicamente. Basta olhar, por exemplo, os Estados Unidos, que talvez são um exemplo melhor deste caso, nasceram mais ou menos com esses princípios, mais que outros países, nasceram contra assim, a Revolução Americana é uma revolução fiscal, contra os impostos, contra a tirania fiscal, a tipagem, o que é isso. É, logo, mas gradualmente demorou, está demorando, demorou centenas, séculos, né? Mas gradualmente aconteceu sempre o contrário. Pensem simplesmente na estrutura institucional dos Estados Unidos. Antes se tratava de uma confederação, basicamente, onde os estados, logo um nível um pouco mais subsidiário, mais local, tinham mais poderes, e a federação, o Congresso Federal, Nacional, a presidência em Washington tinha pouquíssimos poderes, e hoje a situação é completamente revertida. Por quê? Porque o poder, como eu falei, tende a centralizar. Logo, era inevitável que ia acontecer isso. Agora, o ponto é, isso me parece inevitável. O ponto é, mas logo, se eu aceito esta ideia, tenho que ir para a anarquia? Não sei, não necessariamente, não tenho uma resposta definitiva sobre isso. O que eu acho que é aí o que falam os mesmos minarquistas é que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Né? Só que não sei se esta vigilância basta, porque às vezes as minorias organizadas conseguem ganhar contra mesmo um povo todo junto em ser vigilante de maneira muito consciente e competente, mesmo se isso possa acontecer de verdade ou não. Por quê? Porque a política é um fenômeno top-down, logo, mesmo com muitas pessoas vigilantes, vai ter tentativas, e às vezes vai acontecer, que este fenômeno top-down, que é a oligarquia dominante, vai conseguir abrir brechas. E de lá é uma fronteira aberta. Logo, eu não sei, assim, é isso. Eu não tenho uma resposta definitiva, na verdade. Ou talvez tenho, mas não quero admitir para mim mesmo, entendeu? Bom, temos mais uma pergunta do Silas Vilhena, ou Vilhena. Na Uhum, disciplina, entre aspas, divide et impera, o Brasil já uhum. passou? Em que sentido já passou? Se Ele pode não chegou a, especificar? não chegou a especificar aqui na pergunta. Então, assim, eu acho que não é, se eu entendi bem a resposta, vamos ver, né? Eu acho que não é uma, pelo menos por como eu entendo esta tática, estratégia, ferramenta de comando, não é uma etapa histórica através da qual se passa e depois se passa para outro estágio histórico. Eu não vejo assim. Eh, ou seja, sim, com certeza aconteceu a questão das capitanias, que vocês conhecem melhor que eu, mas e ainda hoje a simples estrutura federal do Brasil pode. Estava tendo um lapsus, estava falando dos Estados Unidos do Brasil, né? Eu sei, eu li sobre essa questão, seria muito interessante viver num Brasil assim, mas estava falando do... Ah, e ainda assim, hoje a estrutura federal do Brasil pode ser vista um pouco desta forma. Mas além desta questão passada, histórica ou até presente do federalismo e territorial, o que eu estou falando é que é uma tática, uma técnica, uma ferramenta que é útil para quem detém, tem o poder, para ser utilizada quando precisa. Logo, não é algo que é, assim, eu acho que
já se manifestou com certeza no Brasil, em alguns casos, provavelmente em mais casos que aqueles que eu citei, mas isso não significa que não vai acontecer mais no futuro, ainda pelo contrário, de maneira diferente, mas a sua lógica vai ser sempre a mesma. Um pouco o que Mises fala, né? A lógica dos fenômenos sociais é sempre a mesma. A maneira na qual os fenômenos aparecem aí muda. Mas o seu conteúdo, a sua aparência empírica que muda, mas a sua lógica é sempre a mesma. Bom, Por exemplo, desculpa. a questão dos protestos últimos aqui do Brasil, me parece um pouco isso, ou seja, a tentativa foi nem tão sucedida, por quanto me parece, foi por parte do governo quebrar esta massa que protestava, tentando chamar no palácio, no castelo, alguns destes organizadores, líderes, e não outros, para tentar dividir. Logo, é sempre uma boa estratégia, claramente. Temos mais uma pergunta do Ivo Gunter. Poderia ser dito que sistemas políticos e... peraí que veio mais uma. Poderia ser dito que os sistemas políticos e administrativos em geral seguem uma lei parecida com a lei da entropia na física? Sendo assim, o capitalismo seria o sistema mais sustentável? É, é, eu acho que sim, poderia, sim. Acho que poderia se falar isso. Mas, basicamente, é o que Roberto Michels falava que é um elitista alemão-italiano. Ele falava da lei de ferro da oligarquia. A lei de ferro da oligarquia, eu não quis demorar demais nesta apresentação de hoje, e aí não coloquei, até porque é uma questão mais dentro dos partidos, das associações. Mas a lei de ferro da oligarquia fala que, que ele elaborou no 1911 numa pesquisa sobre o Partido Social Democrata Alemão, mas que se aplica um pouco a todos os partidos, todas as associações, logo ao Estado também. Fala que em qualquer grupo que nasce até de baixo para cima, com um movimento de base, de massa, etc., nasce desta forma, mas logo depois do começo precisa se organizar. Logo precisa de alguém que seja chefe, subchefe, alguém que organize levantamento de fundos, alguém que faça os discursos, alguém que organize os protestos, alguém que organize o transporte, alguém que organize a sede, etc. Logo nasce a necessidade de burocratização, a necessidade de especialização, onde algumas pessoas são melhores em fazer algumas tarefas e outras, logo cada um pega seu cargo. E aí o que acontece? Que aí claramente vai ter esses cargos, alguns mandam e outros obedecem, alguns mandam e outros mandam menos. E o que acontece? O dia no qual eu vou ser chefe, presidente, etc., e depois vai ter novas eleições, ou qualquer seja o método de escolha, ok? Que seja a cooptação, não importa. Mas o dia no qual vai se decidir quem vai mandar, ou como substituir, etc., o que eu vou fazer? Eu vou tentar ficar no meu cargo. Porque aquela poltrona é cômoda, é confortável, né? Não é tão. Assim, eu não tinha essa intenção no começo, eu queria de verdade salvar o mundo, mas, sabe, até só de maneira bem intencionada, porque eu acho que os outros que querem tomar esta poltrona não sejam bem intencionados ou não são competentes tanto quanto eu quero ficar lá. Logo, aquela oligarquia, aquele movimento de base criou logo uma oligarquia, uma elite dominante, e aquela oligarquia tenta se manter no poder, e tenta se manter no poder, moderando os fins originários do movimento, da base, para incluir também alguns fins pessoais, que é simplesmente, talvez, a manutenção no poder. Logo, acho que mais ou menos é a mesma coisa do que ele estava falando, eu acho que sim. Roberto Michels, 1911, Legge ferro da oligarquia.
Temos mais uma pergunta agora, do teu colega Diogo Costa. Economistas discutem soluções para se internalizar externalidades negativas, mas como se faz para internalizar a externalização da responsabilidade? Isto é, a ideia de que o meu bem-estar é problema seu. Bom, primeiro o Diogo não é só meu colega, mas é meu amigo, mas é, pois é, esse jogo, nós já falamos disso, né? Eu acho um pouco, seria talvez uma chave assim para solucionar um pouco o problema ou algumas partes desses problemas. Eu não sei, é muito difícil. Já falamos várias vezes disso. Eu acho que é muito difícil. Agora, eu penso tipicamente em algumas propostas da public choice, né? A public choice tenta um pouco fazer isso. Logo, limitar o poder, constitucionalizar o poder, institucionalizar, etc. E tal. Criar mais transparência, limitar o poder e criar mais responsabilidade, mais accountability, gostam de falar cientistas políticos, etc. E tal. Agora, eu acho muito bem-vindo tudo isso. Eu acho difícil a sua aplicação, que não significa não tentar e desenvolver teoricamente algumas ferramentas assim e atuar praticamente. Só que é claro que todas as tentativas históricas deste tipo é, falharam ou mostraram vários problemas, né? Por exemplo, um por todos as constituições, o movimento constitucionalista. Mas ainda hoje, algo tipo a lei da responsabilidade fiscal, por exemplo, no Brasil, é fantástica, assim, a sua intenção é muito boa, tentar limitar o gasto, etc. Mas o que nós notamos? Que todos os dias há um ataque explícito e implícito a esta lei de responsabilidade fiscal, está sendo abalada sempre mais, se consegue abalá-la sempre mais, e não sei quanto isso vai solucionar agora. Logo, eu acho útil para tentar limitar temporariamente, etc. Não sei se são de verdade uma solução. Eu acho muito difícil. O ponto seria, assim, acho a solução definitiva seria fazer de maneira que o interesse do político coincida com o interesse do governo, da sociedade, né? Fazer de maneira que, por exemplo, estou falando por absurdo, algo que pode parecer muito estúpido, eu sei, mas para nos entender. Se eles ganhassem em acordo com o aumento do PIB, aí mais ou menos poderia, tá vendo? Ele poderia reverter assim. Mas o problema é que ele vai simplesmente depois falsificar os dados, que é como acontece hoje nas províncias chinesas. Ou aí vamos falar o quê? Vamos responsabilizar os políticos pelo mau andamento negativo econômico durante os anos da presidência deles, por exemplo, por absurdo. Mas como você vai fazer isso? Responsabilidade civil, penal, econômica, o que você vai fazer? E quem exatamente? O presidente, todos os ministros também, todos eles, mas o Congresso também, e quanto pesa a responsabilidade de cada um? Agora, eu acho que essa é a tarefa dos cientistas políticos nossos e também dos juristas, porque às vezes a questão do detalhe de como é definida uma medida desse tipo faz toda a diferença do mundo. Logo, precisa pensar não muito em termos gerais, mas em termos muito, muito, muito específicos. Eu acho que uma das tentativas para tentar começar a pensar isso é olhar de maneira comparativa aos outros países, né? Por exemplo, algo tipo o debt ceiling dos Estados Unidos. Será que é uma boa medida? Será que funciona bem? Não muito, né? Não funciona muito bem. Talvez é melhor, mas é melhor que nada. Mas vamos ver como podemos melhorar, etc. Eu acho que assim, como uma tentativa como um processo de tentativas e erros, mas mas eu não sei. Eu acho que ainda hoje a urgência, infelizmente, é ainda apontar esses problemas mais que solucioná-los, porque ainda tem muito, muito caminho a fazer, não só na opinião pública, mas também entre os especialistas. E também, como é uma pergunta mais difícil, eu tento escapar disso desta maneira.
que mais? Bom, agora me parece que a gente não tem mais pergunta. Vou dar aqui 5 segundos, porque sempre quando eu falo isso aparece uma nova. Não, Ok, não, acho que eu acho que dessa vez realmente terminaram as perguntas. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, principalmente do Adriano, que se disponibilizou um pouco do seu tempo para dar essa aula para a gente. Também gostaria de convidar todos que daqui a 2 semanas nós vamos ter o nosso próximo encontro, que vai ser com Carlos Goes. E é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, pode perguntar para mim diretamente no Face. E novamente agradecer a ti, Adriano, e boa noite a todos. obrigado a vocês, obrigado a todos vocês que participaram. Tchau, até mais.